Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Senhor, purificai meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho desse sábado está em Marcos 6, de 30 a 34. Dia 8 de 1 de 2025. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus disse para eles: vamos sozinhos para algum lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que era eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, enquanto Herodes celebrava o banquete da morte, degolando João Batista, que era o evangelho de ontem, hoje nós celebramos o banquete da vida. Jesus celebrando o banquete da vida, o evangelho com seus discípulos. E uma grande multidão apreciando atrás dele. Era muita gente que seguia Jesus pelos caminhos, todo lugar que Jesus ia. E também os discípulos de Jesus, porque Deus deu autoridade a eles, para eles fazer os prodígios que Jesus fazia, milagres, prodígios. Então, as pessoas a seguiam, acompanhavam. Acompanhavam porque via os milagres, via tudo aquilo acontecer, né? Coisa que eles nunca viram naquela região. E, com certeza, as pessoas que seguiam eram tudo pessoas enfermas, iam mais para ser curado. Iam atrás os discípulos dele para ser curado, as suas enfermidades. O intuito era esse, mas na verdade Jesus veio à Terra para curar o coração de cada um de nós, a nossa alma. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus através do nosso testemunho, da nossa caminhada aqui nesta terra. A gente percebe que as pessoas se aproximam da igreja hoje, né? Que é o Cristo continuando na história, mas por interesse. As pessoas vão para a igreja muitos para melhorar de vida, outros para adquirir cargos, para ficar conhecido, para mostrar. Tem tudo isso dentro da igreja hoje. Toda a vida teve, não vou deixar de ter. E Jesus, na verdade, veio nos libertar na nossa vida de pecado e fazer de nós missionários da Tua Palavra. Que a gente pregue um evangelho sem interesse, sem inveja um do outro. Jesus quer que a gente seja cristão de verdade, pregador da Palavra de Deus, sem hipocrisia, sem
mentira, amando uns aos outros, e assim a gente pode se identificar como discípulo do Senhor. Na medida que a gente muda de vida, se converte e busca a verdade. Porque a verdade, quem conhece ela, se liberta. Jesus falou que conhecerei a verdade e a verdade te libertará. Quem é a verdade, meus irmãos e irmãs? A verdade é Jesus. Fora dele, não existe, só mentira. Ele é a verdade e a vida. Ele é onipotente, é onisciente, onipresente. Então, a gente, para ser digno diante de Deus, precisamos abraçar essa causa, pregar a tua palavra com sabedoria, com alegria, perseverança. E aí nos tornamos filhos e filhas de Deus através desta mudança de vida. Homens e mulheres novas, cheias do Espírito Santo. Os discípulos, eles saíam para pregar, chegavam todos felizes e alegres. Mas nem sempre foi assim. Depois veio as perseguições. Aí eles começaram a chorar e ranger os dentes de tristeza. Porque os pagãos não aceitavam essa verdade do Evangelho. Como eles pregavam naquele tempo, que deve ser pregado, como eles pregavam mesmo, dentro da verdade, chega doía. Hoje passam a mão na cabeça, porque a gente prega o Evangelho verdadeiramente. Por isso que hoje muita gente não se liberta, nem dos males da doença e nem da doença espiritual. E aí, meu irmão, fica difícil, porque para libertar, só a verdade. Quem tem a verdade será liberto. E a verdade é viver de acordo com a santa doutrina da Igreja. E agrada ao Senhor Jesus Cristo. Porque foi assim que Ele deixou. E vai ser sempre assim, nunca vai mudar. Se alguém está querendo mudar, esse alguém vai sofrer as consequências um dia. Porque Jesus não vai mudar nada, não. O Evangelho é aquele que Ele deixou 2000 anos atrás. A sua doutrina é aquela que Ele deixou. Ninguém pode mudar nada. Quem mudar vai pagar por isso. Então, precisamos observar a doutrina da Santa Igreja, o catecismo, para a gente não ser enganado pelos falsos profetas, que já estão aí e virão outros para nos enganar, tentar nos enganar. Jesus deixou bem claro que até os eleitos poderão ser enganados, até os eleitos. Somos nós batizados, somos missionários da palavra e podemos ser enganados. Temos que ficar esperto para o espírito mal não querer seduzir a todos nós. Que Deus nos abençoe. Dê um dia cheio de paz.